Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao CAI 2024, Congresso de Acessibilidade e Inclusão na Educação. O trabalho aqui apresentado é um resumo expandido com o título O papel do professor no processo de aprendizagem e a inclusão de aluno com TEA. Antônia Alzenira da Silva, aluna do mestrado em Educação Inclusiva, Profei, da Universidade Estadual do Maranhão. Esta pesquisa visa abordar o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem e o desafio na inclusão de aluno com transtorno do espectro autista TEA. O objetivo específico dessa pesquisa é identificar quais são os principais desafios no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com TEA, descrever algumas metodologias que possam subsidiar o processo para a inclusão de aluno com TEA, e o terceiro, mediar no processo de ensino e aprendizagem de forma satisfatória. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica, fundamentada em autores como Manetti, 2021, Martins, 2012, Matos, 2019, Oliveira, 1997 e Santos, 2018. Palavras-chave: autismo, inclusão, professor e aprendizagem. Diante desse tema abordado, a pesquisa levantou alguns questionamentos. Como o professor pode contribuir para a inclusão de aluno com TEA na sala de aula regular de ensino? Quais são as dificuldades encontradas pelos professores na sala de aula comum para a inclusão de aluno com TEA? E quais são os principais desafios no processo de ensino e aprendizagem desses alunos? Então, como o professor pode contribuir, para a aprendizagem desses alunos na sala de aula comum? Ele pode contribuir em parceria com o professor de AEE, onde os dois vão planejar junto. E o outro questionamento, as dificuldades encontradas são mais diversas, que o professor da sala de aula comum, ele não é preparado para receber essas crianças. Então, ele encontra muitas dificuldades, até mesmo de comunicação, que muitas crianças, que a criança autista tem delas que não se comunicam, como são de suporte 1, suporte 2, suporte 3. Quais os principais desafios que o professor ele encontra nesse processo de aprendizagem? Ele encontra, a maioria das vezes, os desafios, os principais, é essa falta de comunicação, às vezes não tem a interação com a família e a escola, deixa às vezes o professor só na sala de aula, então esses são alguns desafios que ele pode encontrar. A escolha do tema se deu devido às muitas crianças atualmente nos ambientes educacionais no Brasil e em todo o mundo, diagnosticadas com as mais diversas, com as mais variadas deficiências, incluindo o transtorno do aspecto autista TEA. O objetivo geral dessa pesquisa foi compreender o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com transtorno do espectro autista. Para a realização dessa pesquisa, material e métodos. Foi adotada a pesquisa bibliográfica, a análise qualitativa e a análise de documentos, em artigo, revista, tese, entre outros, que para Lacatos e Marconi, 2010, afirmam que a pesquisa bibliográfica ou de fonte secundária abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografia, tese, material cartográfico, etc. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob um novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Então, para os autores, a importância dessa pesquisa bibliográfica, ela pode dar subsídio ao pesquisador por
reinventar o conhecimento e ampliar essa inovação. Resultados e discussões. O trabalho com o título O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem de aluno com transtorno do espectro autista, averiguamos que o professor deve ter ciência de que a escola precisa ser um ambiente estimulante, em especial para as crianças com TEA, porque a escola, quanto professor, tem que oferecer múltiplas formas de aprendizagem, como diz o desenho universal não é para aprendizagem, o DUA, que a escola tem que proporcionar múltiplas formas de aprender. E para Martins, 2012, página 35, relata que não basta, porém, apenas oferecer aos alunos acesso à escola. É necessário se faz ministrar um ensino que seja de qualidade para todos, que atenda às reais necessidades dos educandos. Em outras palavras, deve existir abertura para um trabalho pedagógico efetivo, com a diferença presente nos educandos em geral. Então, que a escola precisa trabalhar essas múltiplas formas de ensinar para que proporcione a todos, não só os alunos com deficiência ou transtorno, mas que todos os alunos presentes na escola possam aprender. Conclusões. Conclui-se que existem diversas estratégias pedagógicas e as mais eficazes para a inclusão de alunos com TEA é o uso de suportes visuais com os alunos autistas, especialmente no contexto de ensino com planejamento antecipado. Então, para o professor da sala comum, em específico, poder ensinar essas crianças, ele precisa da ajuda do professor de AE para que possam planejar e essas ações sejam executadas de forma que use diversos materiais visuais, de pintura, desenhos, vídeos, apresentação culturais. Então, essas diversas formas é que vai fazer com que essas crianças aprendam. E o professor vai se sentir mais confiante com o apoio do professor de AE, que muitas das escolas, ainda infelizmente é uma realidade, principalmente aqui da minha cidade, Coelho Neto, Maranhão, ainda nem todas as escolas têm esse profissional, mas hoje a maioria das escolas já contam com essa equipe multidisciplinar para ajudar o professor da sala comum. E tudo isso é feito com esse planejamento antecipado, porque aí o professor sente confiança e vai para a sala de aula para ensinar todas as crianças, seja com deficiência, com transtorno ou não. E aqui eu deixo algumas referências que foi utilizado: Camargo e Lacato. Obrigada, e deixo essa frase aqui de Malcolm X. Ele diz que educação é o passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence àqueles que se preparam para ele hoje. Então, essas pessoas que estudam, que estão buscando conhecimento, novos conhecimentos, hoje ele vai estar preparado para o amanhã. O mercado de trabalho, principalmente hoje, que é muito competitivo, e agora nós ainda temos ainda em relação a tecnologias digitais mais avançadas, como é a IA. Então, essa frase quer dizer isso, que quem está preparado, se preparando hoje, no futuro vai estar preparado para assumir esse mercado de trabalho. Aqui eu deixo meu Instagram para maior esclarecimento de alguma dúvida e boa noite a todos.